Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Maravilha. Estamos aqui mais um dia na nossa campanha do revestimento de toda a armadura de Deus. Campanha do revestimento de toda a armadura de Deus. Glória a Jesus. Vamos chegando, meus irmãos. Eu quero primeiramente cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos chegando. Nesta noite, eu mesmo vou trazer a palavra para os nossos irmãos. E eu quero convidar o povo de Deus para comparecer. Vamos chegando. Vamos trazer uma palavra hoje. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações pela sua infinita misericórdia. Amém? Vamos receber o que Deus tem para nós. Vamos chegar aí pelo menos a 500 pessoas hoje? Vamos? Para nós já começarmos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração ao Senhor neste momento. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus maravilhoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelo azeite que o Senhor tem mostrado para mim em visão, que o Senhor tem para derramar sobre nós. Nessa noite eu creio que o Senhor tem azeite para derramar sobre nós. Derrama, Senhor, derrama a Tua glória, derrama a Tua graça sobre o Teu povo, derrama sobre a Tua igreja, sobre os Teus escolhidos. Derrama mesmo, Senhor, derrama a Tua unção poderosa, aleluia. Derrama a Tua unção tremenda, a Tua unção maravilhosa sobre as nossas vidas, meu Pai. Venha falar em nossos corações, pelo poder da Tua santa palavra. Me use em Tuas mãos, Senhor, como um canal de bênção para alcançar os corações, para alcançar o Teu povo, aqui nesta noite abençoada, nesta noite maravilhosa, onde eu creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Renova Teu povo, renova a minha vida, renova a nossa fé, renova as nossas forças, porque nós somos Teus servos e estamos à Tua disposição, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Repreenda todo o mal, toda enfermidade nesta noite. Cura, Senhor, toda enfermidade e dai a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos chegando, meus irmãos. Vamos chegando. Glória a Deus. Vamos chegando para nós adorarmos ao Senhor nesta noite, através da poderosa palavra de Deus. Quero pedir já para minha esposa fazer o favor imenso de me alcançar o violão, que eu vou louvar o Senhor com um hino. Antes de nós entrarmos na palavra, quero louvar o Senhor com um hino de adoração ao nosso Deus. Vamos chegando, meus irmãos. Daqui a pouquinho já vamos meditar na palavra de Deus. Nessa noite, eu quero convidar você a compartilhar com quem você conhece. Compartilhe a palavra de Deus aí. Compartilhe o culto desta noite, este dia maravilhoso que Deus preparou para todos nós, né? Compartilhe com quem você conhece, compartilhe com a sua família, que nós juntos vamos adorar a Deus nesta noite. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Muito obrigado, irmã Aline. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Tu que pregastes as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, ó Cristo, não deixa o caminho. Quem sai em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando as dores
e os espinhos também, pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Não pregue facilidades para os caminhos dos céus. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa o cajado para conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos então à palavra, meus irmãos. Neste momento, glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia? 2 Samuel capítulo 3. Vamos à leitura da palavra, 2 Samuel capítulo 3. 2 Samuel capítulo 3, verso 1. 2 Samuel capítulo 3, verso 1. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 3, verso 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 2 Samuel capítulo 3, verso 1. Graças a Deus. 2 Samuel depois de 1 Samuel, logicamente, e antes de 1 Reis, capítulo 3, verso 1. Diz assim: E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Vamos orar. Senhor meu Deus, fala conosco nesta noite abençoada, através da tua sagrada palavra. Fala, meu Deus, aos corações. Renova, meu Deus, o teu povo aqui nesta hora, nesta noite maravilhosa, repreendendo, Senhor, toda a fúria do diabo, toda a força do adversário e dando grande livramento para todos, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, esta parte da Bíblia é muito reveladora. É um versículo pequeno, simples, passaria desapercebidamente por nós, mas tem aqui uma revelação extraordinária. Eu gosto muito de estudar o significado dos nomes na Bíblia Sagrada. Eu gosto muito de estudar o significado dos nomes. Então aqui nós temos dois nomes, Saul e Davi. Saul e Davi. O nome Saul significa desejado. O nome Davi significa amado. Desejado e amado. Isso significa os nomes Saul e Davi.
desejado. Meus queridos irmãos, Saul foi o primeiro rei da história de Israel. Saul, o primeiro. O nome Saul significa desejado. E Davi foi o segundo rei de Israel. O nome Davi significa amado. Ora, os irmãos prestando atenção, com muita clareza no dia a dia, os irmãos vão entender que hoje em dia os casamentos não duram mais. Hoje em dia as amizades não duram mais. Hoje em dia, o amor pela casa, o amor pelo que se conquista, não dura mais. Sabe por quê? A maioria das nossas posses e conquistas hoje, infelizmente, está fundamentada mais no desejo do que no amor. Saul significa desejo. Davi significa amor. Saul significa desejado. Davi significa amado. Meus irmãos, é uma diferença muito grande. Nós vivemos hoje numa sociedade que é considerada uma sociedade líquida, uma sociedade volúvel, uma sociedade que, infelizmente, não tem apreço pelas coisas que prestam, pelas coisas que são boas de verdade. E tudo isso nós temos visto no comportamento dos jovens, no comportamento até das crianças mesmo, através do consumismo do mundo. Mas, queridos irmãos, nós vemos que tudo isso acaba prejudicando a família. Vemos a família ser prejudicada por isso. Vemos a igreja ser prejudicada e a sociedade em geral. Meus queridos, se tem uma história que eu acho que é muito linda no começo, é a história de Saul. A história de Saul era muito linda. E este versículo aqui que nós lemos, ele vai explicar, meus irmãos, o final da situação. Mas se nós formos lá para o começo, nós vamos entender a biografia de Saul, por que lá no final a casa dele vai se enfraquecendo e a de Davi vai se fortalecendo. Por quê? Para nós entender o fim, nós temos que ir lá para o começo. O chamado de Saul foi muito lindo. O chamado de Saul foi um chamado glorioso. Foi um chamado através de revelação do Espírito Santo, através de profecia, através, meus irmãos, de um evento muito lindo. Ele saiu para procurar jumentas de seu pai. E daqui a pouco, meus irmãos, ele tem um encontro com o profeta Samuel. O profeta Samuel, meus irmãos, se encantou por Saul. Saul é denominado, ele é levantado por Deus para ser o primeiro rei de Israel, de uma forma magnífica. Saul tem um chamado muito bonito. Nós nos admiramos com o chamado de Davi, mas o chamado de Saul não foi feio, não. A vida de Saul começou muito bem. A Bíblia chega a dizer que Saul profetizou junto com os profetas. Ele se encontra com um rancho de profetas e começa a profetizar. Isso demonstra que o chamado dele foi muito bonito no começo. Isso nos mostra que o chamado dele, meus irmãos, foi espiritual e não perdeu nada para o chamado de Davi. O chamado de Davi foi bonito, mas o de Saul também. Os dois chamados foram brilhantes. O chamado tanto de Saul quanto de Davi foram chamados maravilhosos. Foram chamados que nos chamam a atenção e arrebata as nossas emoções. Os dois jovens, quando foram chamados por Deus, foi de uma forma maravilhosa, de uma forma heróica, de uma forma vibrante. Saul profetizou. Saul era cheio do Espírito Santo. Saul se destacou. Era uma pessoa humilde. Era uma pessoa cheia da graça de Deus. Era uma pessoa que tinha um futuro brilhante. E era um homem que poderia muito bem repassar para a sua posteridade a monarquia de Israel. Poderia repassar para os seus filhos o poder perpétuo da coroa de Israel. Mas, irmãos, o maior problema de Saul foi ele não se revestir de toda a armadura de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Efésios, no capítulo 6 e verso 10, sobre a armadura de Deus, que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Ou seja, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. E dessa armadura nós temos que nos revestir de toda ela. Não basta nós nos revestirmos somente da armadura. Temos que nos revestir de toda ela.
E Saul, meus irmãos, daqui a pouco ele começa a se revelar como alguém autossuficiente. A sua excelência, a sua liderança impecável, o seu poderio militar, a consolidação de que Deus estava com ele, acabou subindo para a sua cabeça, e ele não estava mais preocupado se ele estava revestido da armadura de Deus. Ele tinha a sua armadura, mas não era mais a armadura de Deus quando ele começa a pecar contra Deus. Ele começa a pecar contra Deus quando ele quer atropelar a ordem das coisas, quando ele não poderia oferecer sacrifício a Deus, ele mesmo oferece na frente do sumo sacerdote Samuel, na frente do juiz Samuel, na frente do homem de Deus Samuel que o ungiu. Ele passa na frente, ele atropela a ordem das coisas. Por que isso, meus irmãos? Porque ele já se sentia como alguém autossuficiente, como alguém preparado, como alguém que estava pronto para vencer as suas batalhas. Um grande erro de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é quando ele está sendo usado por Deus, quando ele está sendo conduzido por Deus, quando as coisas começam a dar certo na vida dele, e ele começa a pensar que ele já não depende mais de Deus, ele começa a pensar que ele já não depende mais das orientações de Deus, ele começa a pensar que está tudo bem, está tudo certo, ele não precisa mais se submeter aos conselhos do Senhor. É o que aconteceu com Saul. Meus irmãos, nós podemos ter a armadura mais presa no nosso corpo, nós podemos ter a armadura mais bem preparada, mais equipada com os acessórios mais precisos que for. Quando nós começamos a desobedecer a Deus, quando nós começamos a nos esquecer que sem Jesus nós não somos nada, aí começa a nossa queda. A Bíblia Sagrada chega a dizer que a soberba precede a ruína. Saul, meus irmãos, quando ele desobedece a Deus, quando ele desobedece os protocolos de Deus, a sua vida começa a fracassar. Samuel já não olha mais para ele com bons olhos. Ele tropeça dessa vez, e um abismo chama outro, um pecado chama outro, um ato de orgulho chama outro. Daqui a pouco ele está sendo convocado para guerrear contra os amalequitas. E desde o deserto, quando o povo de Israel, conduzido por Moisés e por Josué, já eram adversários dos amalequitas, Deus tinha uma promessa de extermínio contra este povo, mas Saul poupou a Agag. Saul poupou as ovelhas de Agag, e não era para fazer isso. Era para ele resolutamente ter dissipado, ter dizimado tudo. Não era essa a vontade de Deus. Deus queria que ele dissipasse, que ele dizimasse toda a casa de Agag, mas ele poupou a Agag, desobedecendo a Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada chega a dizer que a desobediência chega a ser semelhante à rebeldia, chega a ser semelhante à feitiçaria. Chega a ser semelhante à feitiçaria. Será que isso é armadura? Será que isso é preparo? Será que isso de fato é ser um servo de Deus? Ele era desejado, mas era desejado pelo povo. Ah, meus irmãos, era um homem movido pelo desejo do povo, o povo que queria se livrar da teocracia, queria se livrar do domínio de Deus e queria assumir um domínio, e queria assumir simplesmente uma democracia ou uma monarquia onde tivesse um rei palpável, tangível, para que eles pudessem visualizar. Ele representava o desejo do povo. Hoje muitos pastores estão perdendo o foco das suas pregações, porque eles querem agradar o povo. Eles estão preocupados em agradar os homens, estão preocupados em agradar as massas, estão preocupados em serem democráticos, estão preocupados em agradar o que o povo quer, em ter visualização, em ter seguidores, em ter ibope, em ter like, em ter elogios. Meus irmãos, este foi o grande erro de Saul. O grande erro de Saul, ser o desejado, ser aquele que o povo queria, o povo se agradava. Meus irmãos, nós temos que ter uma preocupação primária. A nossa preocupação primária é agradar a Deus, é agradar ao Senhor. Nós temos que ter paz com as pessoas, temos que ser respeitosos para com as pessoas, mas nós temos que agradar a Deus. Em primeiro lugar, temos que agradar a Deus. Olha os motivos da queda de Saul. Meus queridos irmãos, depois que Saul desobedece, depois que Saul não entende qual é a função do seu chamado, se torna desobediente, Deus desiste de Saul.
Deus desiste de Saul. Você consegue imaginar que triste Deus desistir de você? Você consegue imaginar Deus desistir de um pastor? Deus desistir de um obreiro? Deus desistir de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Isso é muito triste. Isso é o Saul, o desejado, representando o desejo. É um homem que agia pelo desejo, agia pelo impulso, agia pelas emoções, agia pelo ímpeto de suas vontades. Muitos querem prosperar na vida espiritual, mas continuam agindo pelo ímpeto da carne, pelo ímpeto dos desejos, pelo ímpeto do que a internet orienta, pelo ímpeto do que o mundo orienta. Nós temos que escolher um dos senhores para agradar, ou é Deus ou é o mundo. Saul escolheu o mundo. Saul escolheu o seu próprio coração. Daí daqui a pouco se levanta o lendário adversário dos israelitas, o Golias. E agora? Como é que ele vai vencer o Golias? Como é que ele vai derrotar o Golias? Não tinha como ele fazer isso. Quem que derrota o Golias? Davi. Mas lá estava a armadura de Saul. Saul oferece a sua armadura para Davi. Saul oferece a sua armadura, mas não caberia em Davi. Não caberia. Sabe por que não caberia? Porque Saul era desviado. Saul estava fora da vontade de Deus. Saul seguia os desejos do seu coração. Saul seguia as suas vontades, suas inclinações profanas e carnais. Saul seguia o seu orgulho, sua autossuficiência, e isso não cabia em Davi. Sabe por quê? Porque Davi não era autossuficiente. Davi dependia de Deus. Você depende de Deus? Você depende do Senhor? Ou você ainda acredita que você depende de Unimed, Clinipam, do SUS, do INSS, da tua conta bancária, da tua profissão, da tua sabedoria, ou do teu sobrenome, ou sabe-se lá do que você acredita. Em que você acredita? Saul acreditava em si próprio. Saul acreditava na sua altura. Ele era um homem alto em estatura, um homem grande, um homem honrado, um homem desejado. Quem olhava para ele via a beleza. Quem olhava para ele via o glamour. Quem olhava para ele visualizava imediatamente todos os atrativos, toda a estética, mas ele não tinha algo na sua vida a mais. Ele não tinha mais a armadura de Deus. A armadura de Deus, ele não tinha mais. E se Davi se vestisse com a armadura de Saul, Davi teria morrido. Davi teria perecido. Davi teria sido envergonhado. Não sobraria nem pedaços de Davi. E Israel sofreria mais uma grande derrota, porque a armadura de Saul representava o orgulho, representava a ganância, a soberba e a autossuficiência. E Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Pelo contrário, Davi tinha armadura, era o amado. Sabe a diferença entre o desejado e o amado? Sabe a diferença entre o desejo e o amor? Quando você olha para uma jovem, você sabe discernir quando é paixão e quando é amor. Quando é paixão, são atrações, são momentos, eu posso até dizer, de sentimentos superficiais, volúveis, que não suportam emoções mais fortes e impetuosas. Isso é paixão. Amor não. O amor suporta tudo, inclusive os anos, inclusive os tempos, inclusive as tempestades, as turbulências e as dificuldades da vida. O amor supera tudo. Olha a diferença entre Saul e Davi. Meus queridos irmãos, Davi, quando se confronta com o gigante, ele derruba o gigante por terra. Se Saul entrasse na batalha contra o gigante, Saul seria derrotado, porque ele não tinha a armadura de Deus. E nós temos um gigante hoje. Esse gigante se chama coronavírus. Esse gigante se chama economia em frangalhos. Esse gigante se chama apostasia. Esse gigante se chama pecaminosidade, vaidade, mundanismo, modernismo misturado com uma bagunça intelectual da sociologia decaída de hoje. E muitos estão sucumbindo. Muitos não estão vencendo esta batalha. Sabe por quê? Porque são escravos do desejo. Fazem parte da casa de Saul. Fazem parte apenas dos sentimentos profanos, da vontade volúvel e passageira. Mas ainda existem remanescentes que estão lutando
lutando e estão com a cabeça erguida, porque estão na oração, estão no jejum, estão na Bíblia Sagrada, estão se consagrando, e não é porque eles são melhores do que ninguém, não, é porque eles entendem que eles dependem de Deus, eles dependem de Jesus, não são autossuficientes, não são orgulhosos, não são arrogantes, dependem de Jesus, não depende do dinheiro, não depende da beleza, não depende de status, não depende de posição, não depende do governo, não depende da democracia, nem da ditadura, ele depende de Deus, e são bem-aventurados, porque eu repito o que eu já falei, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Assim a casa de Davi começa a crescer, aleluia, Davi venceu o gigante, Davi derrotou o gigante, porque Davi tinha armadura. Qual que era a armadura de Davi? Qual que era a armadura de Davi, meus irmãos? 5 pedras? Será que era 5 pedras? Porque Davi não tinha outra coisa a não ser as 5 pedras e aquela funda. 5 pedras chamaríamos de estilingue, de badoque, de cetra ou de funda. Tem vários nomes para este acessório rudimentar para arremessar pedra. Pode ser o nome que for, mas não é essa a armadura de Davi. Davi não tinha capacete, Davi não tinha boné, Davi não tinha escudo, Davi não tinha nada, somente a sua sandália, somente a sua funda e 5 pedras que ele arrancou, 5 pedras que ele tirou lá no ribeiro, meus irmãos, para uma batalha militar, para uma batalha contra um adversário gigantesco. Isso não representa nada. A armadura de Davi não era isso, não era a funda, não era as pedras, não, a armadura de Davi, louvado seja Deus, era a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida de Davi. E para vencer, meus irmãos, esta batalha, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai vencer esta batalha. Você não vai vencer esta luta. Eu não estou dizendo somente o coronavírus, não. Não é não. Eu estou dizendo o que vem depois. O que vem depois. Os tecnocratas do mundo fizeram reuniões em Davos, na Suíça, para perfilar como é que a população reagiria diante do Covid-19. Não estou dizendo teoria da conspiração, não. Pode pesquisar que você vai encontrar. No começo de 2020, os tecnocratas, eu chamo tecnocratas, os poderosos do mundo, que querem dominar o mundo através da tecnologia. Tecnologia da mídia, tecnologia financeira, tecnologia do entretenimento, tecnologia do mundo bis, tecnologia do mundo poderoso, do mundo dos negócios, do mundo corporativo. Eles se reuniram em Davos, na Suíça, para dar um rumo à população, um rumo à sociedade, e na mentalidade deles, eles vão estabelecer uma sociedade controlada, uma sociedade monitorada, uma sociedade cabresteada pelo medo, pelo pânico, pela angústia. Existe algum Golias menor do que esse? Existe algum Golias maior do que esse? Não seria este o Golias? Não seria esse o gigante depois da pandemia? Então ele está chegando aí, as crises já estão batendo nas portas, o Brasil, que é o celeiro do mundo, já não está mais conseguindo atender a sua população com supermercados com as prateleiras vazias, mas na casa do crente tem comida. Estamos numa época de seca, de estiagem, onde os lençóis freáticos são altamente prejudicados, os nossos mananciais estão perecendo, estamos com os nossos recursos hídricos em escassez, mas na casa do crente não falta água, aleluia. Estamos vivendo uma época de depressão, de angústia, de tribulação, de medo e de pânico, mas na casa do crente não falta alegria. Eu vou dizer por quê. O Golias se levantou, ele pode derrotar ao Saul, e a casa do Saul, a casa do desejo, a casa da profanação, a casa do medo, a casa fundamentada na areia, mas a casa que está fundamentada no amor de Cristo, essa não vai cair, não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar alegria, não vai faltar unção do Espírito Santo, e não vai faltar a presença de Deus nesta casa. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Agora eu pergunto, em qual casa você está categorizado? Onde você está incluído? Na casa de Davi ou na casa de Saul? A casa de Saul é a casa do desejo. A casa de Davi é a casa do amor. Você é alguém que está fundamentado e guiado pelos desejos? Eu já falei isso uma vez. Hoje muitos crentes dizem: nós não precisamos de regras, não precisamos de normas, não precisamos de paradigmas, de parâmetros, não precisamos não. Nós fazemos a nossa vontade, fazemos o que nós queremos.
Está parecendo com aquela música do Raul Seixas, Sociedade Alternativa. Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, ou esperar Papai Noel, ou discutir Carlos Gardel. Vai, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei, da lei. É isso mesmo. O que significa essa música? Significa a lei Telema, de Aleister Crowley. Aleister Crowley foi um grande satanista, um grande filósofo, um grande gênio do mal, que escreveu um livro chamado Telema, o livro da vontade. São crentes que vivem à vontade. Eles fazem tudo à vontade. Eles fazem tudo conforme a carne orienta. Fazem tudo conforme o coração orienta, conforme a mente orienta. Vivem desse jeito, não precisa de pastor, não precisa de doutrina, não precisa de santificação, não precisa de jejum, não precisa de bons usos e de bons costumes, não precisa de nada disso não. Ele é orgulhoso, ele é arrogante, e ele ainda tira sarro de quem anda na doutrina da santificação, porque ele está fundamentado no desejo, está fundamentado na vontade. Preste atenção, vai chegar um momento que essa casa vai cair, vai chegar um momento que essa casa vai cair, porque hoje, através da falsa democracia, muitas pessoas hoje estão pensando que são livres, fazem o que querem, falam o que querem, veem o que querem, escutam o que querem, fazem tudo à sua própria vontade. Daqui a pouco o anticristo vai assumir e vai puxar a rédea e vai dizer: democracia nada, quem manda aqui sou eu. Olha bem, meus irmãos, está chegando o momento do anticristo, através de uma ditadura nunca vista, dominar a face dessa terra. E muita gente vai levar uma invertida. Agora o crente fiel, ele está acostumado a chorar, está acostumado a perecer, está acostumado a passar por dificuldades, passar por luta. Ele vai de joelho, ele vai se arrastando, ele vai até mesmo com a barriga no chão, ralando o peito no chão. Ele está acostumado, ele está desprendido deste mundo, ele não tem a sua vida por preciosa, ele carrega a sua cruz. Na hora que a situação apertar, a igreja vai ser arrebatada para o céu, porque ele não é simplesmente movido pelo desejo, ele é movido pelo amor. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Meus queridos, você está entendendo por que Saul caiu? Saul caiu porque ele não tinha armadura de Deus. A Bíblia relata que Saul, antes de sua última batalha contra os filisteus, ele vai consultar a pitonisa de Endor, a feiticeira, a adivinha de Endor. O que tem de crente que não coloca a vida no altar? A hora que o sapato aperta, ele sai procurando os profetas, ele sai procurando os reveladores, ele sai procurando os agoureiros. Não coloca a vida no altar, não coloca a vida em santificação. Depois fica com medo, fica apavorado, começa a praticar até mesmo absurdos, porque ele não tem a vida no altar. E daí entra em desespero, fica com os lombos mais moles do que o lombo de Belsazar, quando ele viu a mão misteriosa escrevendo na parede. Aí é tarde demais, meu querido, aí é tarde demais, minha querida. Coloque a tua vida no altar agora. Você não precisa de revelamento, você não precisa de profecia falsa, você não precisa de engano para levantar o teu ego e a tua moral, você não precisa de mensagem de autoajuda, você não precisa de recursos da psicologia, você não precisa também de fraudulentas adivinhações para promover o teu ego. É só você colocar a tua vida no altar, que o Espírito de Deus vai testificar que você é salvo, que você é protegido, que você é guarnecido e que o Espírito de Deus te dá toda a cobertura que você precisa. Saul não tinha isso, porque ele não tinha a armadura de Deus. Saiu correndo atrás da feiticeira, e daí daqui a pouco aparece Samuel para ele das profundezas. Será que era Samuel mesmo? Será que era Samuel mesmo? Porque ao homem está reservado morrer uma vez só. Vindo depois disso, o juízo não era Samuel não. Não era Samuel não. Os demônios enganam. Os demônios têm as suas aparições extraordinárias, que se aproxima da realidade, mas não é realidade. É mentira. Saul foi enganado mais uma vez. Primeiramente enganado pelos seus desejos, depois enganado por Satanás. Meus queridos irmãos, você começa se enganando por si próprio, depois você começa a ser enganado por Satanás. Depois que o diabo te enganou, só lhe resta uma alternativa: a morte. Satanás se apropria da vida de Saul na batalha contra os filisteus. Saul está envergonhado, Saul está ferido, Saul praticamente se suicida vergonhosamente. E este é o futuro da casa do desejo. Este
este é o futuro daquele que segue o coração. A Bíblia diz que o coração é mais enganoso que todas as coisas. Quem o conhecerá? O coração é perverso, o coração é enganoso, o coração é mentiroso, o coração nos leva a destinos obscuros, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Oh, louvado seja Deus. Saul morreu. Quando Saul morre, junto com seu filho Jonatas, Davi pranteia, mas a vida segue, o curso da vida segue. E meus irmãos, Davi assume o reinado. Por que Davi assume o reinado? Porque Davi estava preparado. Como é que ele estava preparado? Ele tinha a armadura de Deus. Escuta o que eu vou falar aqui agora. Escuta o que eu vou falar aqui agora. Esta pandemia está levando muitas empresas à falência. Esta pandemia está levando muitas empresas à derrota. Esta pandemia está levando muita gente para o buraco. Mas preste atenção no que eu vou falar. Haverá um rodízio. Haverá um efeito roda gigante, haverá um efeito gangorra. Muitos que estavam fundamentados no desejo vão sucumbir, mas aqueles que estão no amor de Cristo, eles vão se levantar, e eles vão estar do lado de cima da gangorra, eles vão estar do lado de cima da roda gigante, eles vão estar por cima e não por baixo, vão estar por cabeça e não por cauda. Por isso Deus está te perguntando, se você ainda está na casa do desejo, saia desta casa perigosa, saia desta casa incerta, desta casa instável, e venha para a casa do amor de Deus. Entre na presença de Deus, entre na presença do Altíssimo nesta noite, porque ainda dá tempo. Faça um concerto com Deus, porque esta pandemia vai passar, e Deus vai levantar pessoas cheias do Espírito Santo. Deus vai levantar pessoas capacitadas para prosperar, capacitadas para ser usadas por Deus, capacitadas para movimentar o futuro dos seus filhos, capacitada para o arrebatamento da igreja. Vai chegar este tempo, vai chegar este momento, eu já posso ver, canta labassurianda labasteia, eu já posso contemplar no horizonte um novo tempo chegando, mas este tempo não é para a casa do desejo, este tempo é para a casa do amor, daquele que ama a Deus, daquele que ama a Bíblia Sagrada, daquele que ama obedecer a Deus, daquele que tem domínio próprio, daquele que sabe a temperança, daquele que anda na santificação, daquele que anda na retidão, daquele que não anda de acordo com o curso deste mundo, que não anda de acordo com a mentira deste mundo, que não anda de acordo com o espírito desta época, mas anda de acordo com o Espírito Santo do Senhor Jeová. Aleluia, aleluia. Sabe como é que eu vou finalizar esta mensagem? Eu finalizo esta mensagem lendo novamente o capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Dentro de você existe Davi e Saul. Dentro de você existe Davi e Saul. Saul significa desejado, Davi significa amado. Dentro de você, e é uma guerra longa, desde que você se conhece por gente, existe uma força lutando dentro de você. Romanos capítulo 7 vai descrever para todos nós, Romanos capítulo 7 vai descrever, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo enfrentava uma luta muito grande, enfrentava uma batalha terrível contra o seu eu, contra o pecado original, contra a decadência humana, mas o apóstolo Paulo não sucumbia, não esmorecia, não vacilava e não tinha medo desta grande batalha, porque se você se deixar vencer pela casa de Saul, que é a casa do desejo, você vai viver em adultério, em fornicação, em prostituição, você vai viver o dia inteiro no entretenimento, você vai viver o dia inteiro com a sua mentalidade vazia, como oficina de Satanás. O diabo te move para lá, te move para cá, te leva para lá, te leva para cá, e você não vai a lugar nenhum. Você vê quando está com 30, 40, 50, 60, 70 anos e não fez nada da vida, e a vida não foi para frente, e você não conquistou nada, e perde até a tua salvação. É uma luta que existe dentro do homem, é a casa de Saul que quer dominar, mas você que está ouvindo esta palavra, você não vai ceder para a casa de Saul, que é a casa do desejo, porque Saul significa desejado. Não, você vai pender para a
casa de Davi. Davi significa amado. Eu vou te dar mais um motivo para você pender para a casa de Davi. Davi, aleluia, representa Cristo, porque quando o cego de Jericó, ou quando a mulher, aquela cirofenícia, quando ela se dirige a Cristo, ela diz: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, aleluia. Não representa apenas um desejo, mas representa o amor. Que desejo é esse? O desejo pela carne não vai por essa senda. Mas que amor é esse? É o amor pelo céu, é o amor pela salvação, é o amor pelas coisas de Deus. Quando você ama a Deus, quando você entrega teu coração para Deus, o mundo não tem mais espaço na tua vida, o pecado não tem mais espaço na tua vida, e você passa a ser uma nova criatura. E a Bíblia Sagrada diz que houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém, aleluia por isso, porém, glória a Deus por isso, porém, louvado seja o nome do Senhor por isso, porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Nesta noite, o Espírito de Deus está fortalecendo você. O Espírito de Deus está fortalecendo você. Aleluia. Se você quiser ser como Davi, se você quiser vencer o Golias, se você quiser vencer Isbi-Benob, se você quer vencer e conquistar Jerusalém, eu acho uma passagem muito linda, quando Davi está crescendo e se fortalecendo. A Bíblia Sagrada nos diz em 1 Crônicas capítulo 11, a Bíblia diz que Davi está marchando para Jerusalém, e os jebuseus dizem: você não vai entrar aqui, você não vai entrar aqui, você não vai entrar aqui, você não vai entrar em Jerusalém. Ah, meu Deus do céu, eu vejo Davi se movimentando com as suas tropas. Davi significa amado, significa o amor, e amor significa, meus irmãos, muito mais que um desejo. Amor significa determinação, resignação. Amor significa resiliência, resistência, fortaleza. Amor significa definição sentimental. Eu vejo Davi se fortalecendo e dizendo: eu vou entrar em Jerusalém sim, nem que eu tenha que passar por cima de vocês, mas eu vou entrar porque Caleb entrou em Hebron, e quando Caleb entrou em Hebron, ele teve que vencer os Enaquins, ele teve que vencer os habitantes do vale de Refaim, ele teve que vencer os Enis e os Zanzumim, mas ele entrou, e eu vou entrar também, porque eu também sou judeu, eu também sou da família de Caleb, eu também tenho o poder que vem do céu, eu tenho a promessa que vem de Deus, eu vou entrar em Jerusalém. Eles disseram: você não vai entrar, ele disse: vou. Você não vai entrar não, ele disse: vou. Você não vai entrar aqui, ele disse: vou. E Davi entrou, conquistou Jerusalém e estabeleceu no ano 1000 antes de Cristo a união das 12 tribos em Jerusalém, porque Davi tinha a armadura de Deus. Davi tinha amor, não era só desejo, não era só paixão, não era simplesmente um sentimento que não tem firmeza, que não tem estabilidade, que não tem consenso. Davi estava muito certo do que ele queria, conquistou Jerusalém. E você que está me ouvindo aqui agora, Satanás está dizendo: você não vai entrar aqui, você não vai entrar no céu, você não vai entrar na tua bênção, você não vai entrar na tua vitória, você não vai entrar na restauração da tua família, você não vai entrar em 2021, você vai morrer, você vai perecer, você vai sucumbir diante desta doença, em nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão aí agora, levante a sua mão aí agora e diga comigo: eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, porque eu tenho a armadura de Deus na minha vida, eu tenho a armadura de Deus na minha vida, eu tenho a racalabacanta rabacanta rabahaya, e canta labasturi me canta labahaya, e canta labasturi me canta labasturi me canta labahaya. Eu tenho a armadura de Deus, eu tenho a armadura de Deus, e eu vou entrar em nome de Jesus Cristo. Oh, louvado seja Deus. Eu quero agora convidar você, aleluia, que ainda está sendo dominado pelo desejo, você que não conseguiu se libertar dos desejos, você é escravo do desejo, você é escravo do consumismo, é escravo do cigarro, da bebida alcoólica, da cerveja, é escravo do futebol. Até você que é crente mesmo, você que é crente, aquele crente nominal, crente meia boca, que ainda torce para time de futebol, meu querido, deixa eu te acordar, você ainda é crente do desejo.
Você precisa ser crente do amor. Você tem que se separar de tudo que o mundo oferece. Isso aí não dá camisa para ninguém. Isso não dá futuro para ninguém. Você que ainda está viciado no pecado da imoralidade. Você que está traindo a tua esposa, traindo o teu esposo. Por favor, saia desta categoria. Saia da categoria dos desejados, da categoria do desejo, e entre na categoria do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entre agora na categoria do amor. Levante a sua mão comigo. Levante a sua mão bem alto. Diga comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Salva minha alma. Escreva o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue, porque eu preciso da minha salvação. Senhor Jesus, a partir de hoje, quem vai vencer na minha vida não é o desejo, é o amor. Não é Saul, é Davi, é Jesus, o filho de Davi. Não é a rebeldia comparada à feitiçaria, mas é a obediência pelo amor. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Eu quero orar por você agora. Você que está reconciliando com Deus, você que está aceitando a Jesus, você que está assumindo um propósito de ser crente de verdade, crente de verdade. Não estou dizendo somente crente para dar dízimo na igreja. Não estou dizendo somente crente para dar oferta na igreja. Não, isso não leva você para o céu, não. Você dá dízimo e dá oferta, é maravilhoso. Deus te abençoa, Deus te honra, Deus te guarda. Mas para entrar no céu, você tem que amar Jesus. Você tem que amar o céu, abandonar o seu pecado, senão você não entra lá em cima. Levanta a sua mão, vamos orar. Santo Deus poderoso, Pai, vem abençoar este ouvinte agora. Venha, meu Deus, libertar esta pessoa do desejo pecaminoso. Liberta, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Liberta pelo poder de Deus agora. Liberta pela unção tremenda agora. Liberta esta pessoa do pecado agora. Liberta esta pessoa da miséria agora. Liberta esta pessoa agora. Vai, meu Deus, fazendo a obra tremenda. Vai, meu Deus, fazendo a obra poderosa. Meu Deus, esta pessoa que está orando comigo agora, que não consegue vencer, que está desempregada, desmotivada, com seu casamento destruído, o Senhor está me mostrando, e eu estou orando por revelação agora. Esta pessoa que está doente, esta pessoa que está com sintomas gripais, e está preocupada, apavorada, com medo de ser Covid, meu Deus, liberta esta pessoa do medo, liberta esta pessoa do pânico, liberta esta pessoa da histeria generalizada, liberta esta pessoa da decadência espiritual, fortaleça esta pessoa com a armadura de Deus, para que esta pessoa tenha coragem, para que esta pessoa levante a cabeça e vá à luta e conquiste a nova Jerusalém, e esta pessoa entre no céu, entre na glória. Meu Deus, renova este jovem agora. Meu Deus, renova este pai de família. Renova, meu Deus, abençoa esta criança. Vai curando esta enfermidade. Vai libertando esta pessoa agora. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Vai confirmando o grande milagre agora. Meu Deus, esta pessoa que aceitou a Cristo como Salvador. Vai, meu Deus, fazendo uma obra tremenda na vida desta pessoa que está aceitando a Jesus. Meu Deus, abençoa esta pessoa que está me escutando agora, dirigindo este Uber. Esta pessoa que está dirigindo este Uber agora, que está acompanhando esta oração, esta pessoa que estava sem expectativa de vida, porque pecou contra Deus, meu Deus, agora alcança esta pessoa, alcança este homem agora, mostra para ele que ainda existe uma esperança, meu Deus, faça uma obra nesta família, faça, meu Deus, um milagre na vida desta pessoa, que está reconciliando contigo, fortaleça ela, no teu espírito e na tua armadura agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos. Que Deus guarde a tua casa, o teu lar e a tua família. Que você possa ser revestido de toda a armadura de Deus. Porque para você vencer o adversário e os dias maus que estão chegando por aí, você precisa estar revestido de toda a armadura de Deus. E tem que ser a armadura de Deus. Tem que ser a armadura de Deus. O mundo está cheio de coaching. O mundo está cheio de treinadores. O mundo está cheio de animadores de plateia. O mundo está cheio de pessoas que querem elevar o teu astral. Mas são muitos poucos que querem nos falar a verdade.
Para nós vencermos os dias maus, meus queridos, é joelho no chão, barriga vazia, é jejum e é Bíblia. Bíblia, jejum e oração. O resto é balela, é conversa fiada. Vai para o jejum, vai para a oração. E eu quero ver se Satanás vai conseguir te vencer. Não vai conseguir não. A armadura de Deus é essa: oração, jejum e Bíblia. O resto é conversa mole. São prosopopeias flácidas para acalentar bovinos. Conversa para boi dormir. Meu querido, fica firme na presença de Deus, na sã doutrina do Senhor, porque a batalha que está vindo por aí não é para crente mole, não é para crente frouxo, não é para crente que está querendo simplesmente ostentar uma cristandade falsa, rasa, superficial e sem fundamento. Amém, meus irmãos? Fiquem firmes com Jesus. Daqui a pouquinho, oração ali na Brasília Tiberê 1001, no Rebouças. Você que pode ir, é o nosso convidado especial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero lembrar os membros da nossa sede setorial que amanhã, segunda-feira, pela manhã, pela tarde e pela noite, teremos a Santa Ceia do Senhor. E na Brasília e Tiberê, à tarde e à noite, Santa Ceia do Senhor também. Deus abençoe a todos. Vamos despedir com alegria. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos. Meia-noite, oração especial em favor da salvação dos jovens da Vila Torres. Oração especial em favor dos jovens do Parolim, em favor do projeto Expansão Jovem, do casal de conselheiros, dos segundos conselheiros e dos pilares do PEG, em favor da salvação dos jovens. Meia-noite, estaremos em oração, e eu conto com a tua presença aqui nesta página, Igreja Pentecostal Deus Amor, Curitiba. Estaremos em oração com a graça de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.